Você quer falar do Brasil especificamente? Claro. Os negros que foram escravizados pelos portugueses, os negros, escravizaram os portugueses do século XV ao XVIII. A escravidão brasileira se deu do século XVI ao século XIX. Antes disso, portugueses já eram escravos dos negros do norte da África, os piratas da Berbéria. A escravidão é uma coisa horrível. É tirar do ser humano a dignidade, tratá-lo como coisa. O erro está em achar que isso tem a ver com a cor da pele. Não tem absolutamente nada a ver com a cor da pele. Negros escravizam negros, brancos escravizam brancos, brancos escravizam negros e negros escravizam brancos. Aliás, o nome escravo vem do nome eslavo. Bom, pessoal, tudo bem? Esse vídeo que eu vou estar elaborando no dia 11/10/2025, às 23 horas e 11 minutos, é um vídeo a qual eu vou trazer tanto as situações convergentes ao que o professor Tasso Licurgo apresentou, como as situações que ele explicitou em vídeo, que eu discordo veementemente, certo? Queria dizer aqui de antemão que eu não tenho nada contra o Tasso Licurgo de forma pessoal. Eu tenho minhas convergências e divergências referente à pessoa dele, no trabalho dele público, certo? Pessoalmente eu não tenho nada contra o Tasso Licurgo e o respeito como profissional, como professor que ele é, certo? Eu queria deixar isso bem evidente para não deixar dúvida referente a isso. Bom, dentro do vídeo que o Tasso Licurgo apresentou, ele falou, né, eu até anotei alguns pontos, né, para eu fazer os argumentos do que ele apresentou e trazer a convergência ou divergência, eu tive que anotar. Eu vou pegar até, inclusive, o papelzinho aqui, que eu anotei, certo? Primeiro, a escravidão, segundo o que ele apresentou, realmente é mais antiga que o racismo, né? A escravidão é mais antiga do que o racismo. Historicamente, a escravidão, né, antecede em milênios qualquer ideia de escravidão dentro de um contexto racial. Por exemplo, povos antigos como os babilônicos, os egípcios, os gregos, os romanos, os chineses, os maias, os astecas, eles já praticavam a que a gente chama de servidão, né? Ou escravidão, forma de servidão e prática de escravidão. E o motivo nunca foi a questão da cor da pele. Eu sou negro, você tem alguma dúvida disso? Então nunca foi a cor da pele, mas a dominação militar, dívida, religião ou também status social. Assim, quando o Tasso Licurgo ele apresenta esse argumento, é verdadeiro. Dizer que os negros escravizaram negros e brancos escravizaram os brancos. É verdadeiro. É pura verdade. Isso quem disser diferente, não, ele está correto, o Tasso Licurgo. Na África, por exemplo, impérios como o Dahomey, né, a Ashanti e Beni, né, comercializavam prisioneiros de guerra, vendendo-os, inclusive, para os europeus. Sim, isso aconteceu entre os próprios africanos. Entre os europeus, por exemplo, povos germânicos, eslavos, nórdicos, também se escravizavam entre si durante séculos. Então, o que Tasso Licurgo apresentou, dizendo que negro escravizava negro, branco escravizava negro e negro escravizava branco, é a pura verdade. Ele não está errado, não. Outro argumento que ele falou aqui, que eu anotei, a origem etimológica de escravo. Origem etimológica de escravo. A palavra escravo, como foi dito, inclusive no vídeo dele, vem de eslavo. Por quê? Porque muitos eslavos foram escravizados por germânico e bizantino entre o século, se eu não me engano, foi entre o século IX e o século XII, certo? Portanto, o termo não tem realmente a origem africana, como ele alegou, e não está vinculado realmente, como ele afirmou, pela cor da pele, mas sim a condição social. Referente ao que ele apresentou, Tasso Licurgo, referente aos piratas da Berbéria, no norte da África, foi isso que ele disse. Realmente, entre o século XV e século XVIII, corsários muçulmanos do norte da África, no caso Argel, Tunis e Trípolis e Marrocos, eles capturaram e escravizaram milhares de europeus. Isso aconteceu, incluindo portugueses, espanhóis, franceses e italianos. E mais, estima-se que entre 1 milhão e 1,5 milhão de europeus tenha sido escravizado pelo povo, pelos berberes. Segundo, por exemplo, tem um historiador que até eu tive que analisar quando eu fui pesquisar isso, que é o historiador Robert Davis, que é de 2003, que ele tem uma obra que ele fala a respeito disso. Então, realmente houve a escravidão, meu amigo, pelos próprios negros, né, que escravizaram, inclusive, europeus. Isso é verdade. Mais uma verdade do que o Tasso Licurgo apresentou. Então, assim, veja só o que eu estou dizendo aqui já de antemão. Por isso que eu digo sempre que as pessoas têm que tomar cuidado, porque as pessoas seguem bandeiras, eu não sigo bandeiras, eu vou pelo que é certo, entendeu? Então, assim, o que ele apresentou, muita coisa que ele apresentou é verdadeiro, do Tasso Licurgo.
quando eu vejo ele equivocado, eu simplesmente digo, mas nesse caso não. Outro ponto importante, a escravidão africana e o tráfico atlântico. No caso, os portugueses iniciaram o tráfico transatlântico no século XV. Você pode observar aí na internet e tal, no século XV. Mas as redes africanas de escravidão já existiam e fornecia cativos aos europeus. Os europeus raramente capturavam diretamente os escravizados. Eles compravam da elite locais africana. Então, o próprio povo africano, ele vendia pessoas da classe inferior, também africano, para os europeus. Ou seja, fazia comércio dos próprios irmãos. Isso é verdade. Ou seja, a escravidão atlântica foi um sistema internacional com responsabilidade, certo, compartilhada, embora os lucros e o racismo estrutural tenha sido muito mais forte no lado europeu. Certo? Então, muita coisa que o Tasso Licurgo, é por isso que eu particularmente, eu não vou muito pela cabeça dos outros, porque até eu sou docente, sendo docente eu estudo isso constantemente, né? E por isso que eu faço vídeos aqui apresentando para vocês. Então, assim, eu sou uma linha mais imparcial, não gosto de defesa de bandeira ideológica, não. Entende? Então, assim, é bem complicado, né? E o que muita coisa Tasso Licurgo apresentou no vídeo é verdadeiro. Agora, o que eu não concordo com Tasso Licurgo, historicamente falando, dentro do que ele apresentou no vídeo, nada contra o pessoal dele. Certo? Nada contra a pessoa dele, não estamos aqui para atacá-lo de forma pessoal, e sim a respeito do que ele apresentou de forma pública em seus argumentos. Apesar de muita coisa que Tasso Licurgo apresentou, a escravidão moderna é racializada sim. Embora a escravidão, o contexto da escravidão estrutural, ela não provém da questão da cor da pele, embora a escravidão seja antiga, né? A escravidão colonial europeia, isso tem que ser frisado, a escravidão colonial europeia, que foi mais ou menos em meados do século XVI ao século XIX, foi radicalmente diferente das outras escravidões anteriores, que foi citado pelo Tasso Licurgo. Então, pela primeira vez, se criou uma ideologia do racismo científico para justificar a escravidão. Então, teve primeiro essa questão do racismo científico, de pensadores que utilizavam teses sobre o racismo científico, muitas vezes baseado na Bíblia. Escravizar africanos passou a ser visto como natural e também biologicamente inferior. Isso não acontecia, por exemplo, com os eslavos, da onde vem o nome escravos, certo? Ou os prisioneiros de guerra da antiguidade. Então, a escravidão moderna ela foi baseada, sim, na cor da pele. Isso, inclusive, estruturou o racismo sistêmico que persiste até hoje. Então, uma coisa que é apresentada por Tasso Licurgo, que a escravidão já acontecia antes, não era pela cor da pele, no caso da escravidão moderna, ela sim acontece pela cor da pele. Certo? Por conta de quê? Por conta de interpretações errôneas sobre passagens bíblicas. Né? E aí eu não vou adentrar nesse assunto porque já daria um vídeo mais extenso, mais amplo, né? Mas é basicamente isso. O argumento também que Tasso Licurgo apresenta, relativizando a desigualdade histórica, eu também não concordo. Dizer que todos escravizaram todos é tecnicamente correto, mas pode diluir responsabilidade, por exemplo, históricas específicas. Por exemplo, no caso do Brasil, né, se a gente analisar do nosso país, o tráfico atlântico trouxe cerca de 5 milhões de africanos, que foi o maior número das Américas. E a escravidão durou mais de 300 anos. E seus efeitos socioeconômicos ainda afetam os descendentes afro-brasileiros até os dias atuais. Entende? Afeta. Ou seja, não é ideológico reconhecer isso. É uma constatação sociológica. Isso aí não pode ser tirado. E Tasso Licurgo, infelizmente, ele não coloca isso de uma forma abrangente e de forma a denunciar uma questão sociológica errônea no quesito histórico, desde os tempos primórdios da nossa nação até os dias atuais que acontece. A escravidão, ela não é comparável entre contextos culturais. Como assim, Rafael? Por exemplo, nos reinos africanos, se você analisar, os escravizados tinham status variados. Ou seja, o cara poderia ter um status da classe inferior, da elite e também da classe média africana. Eles podiam casar também, eles podiam ascender socialmente e não era definido pela cor da pele. No sistema atlântico, ou seja, o que aqui aconteceu no nosso país, os escravizados eram reduzidos à mercadoria, sem direitos civis e identificado radicalmente e racialmente. Infelizmente. Então, o que a gente percebe aqui? Que a escravidão que foi apresentada por Tasso Licurgo é uma escravidão que aconteceu sim e que de fato acontecia esse tipo de comercialização por conta de religião e diversos outros motivos, mas sistemas diferentes em estrutura aconteceu também.
Então tem que frisar isso, sistemas, estruturas, função, ideologias são totalmente diferentes da forma que aconteceu no nosso país com o que aconteceu entre os povos, por exemplo, do Oriente Médio, os povos antigos, da América Central e tudo mais. Certo? Então tem que ser frisado isso daí. Então, síntese que podemos ter da imparcial do que foi apresentado por Tasso Licurgo, que talvez eu discordo referente ao que ele apresentou, e o que a gente pode dizer referente a isso. A escravidão existia antes do racismo? Sim, é correto. O que a gente pode falar contrariando isso? O racismo moderno nasceu para justificar a escravidão colonial africana. Os negros e brancos escravizaram uns aos outros? Verdade, correto. Mas o que a gente pode trazer também de contraponto à frente a isso? A escravidão atlântica foi única em escala, crueldade e racialização. O termo escravo, que foi dito, por exemplo, por Tasso Licurgo, que vem de eslavo, é correto? Sim, linguisticamente é correto. Mas não anula o fato de que a escravidão moderna foi racialmente, digamos, seletiva. Né? Piratas berberes escravizaram europeus é um fato histórico, realmente isso aconteceu. Mas, todavia, foi episódico. Vamos dizer assim, foi episódico e sem base ideológica radical e racial. A cor da pele não importa? Parcialmente correto. Por quê? Porque existiu escravidão no passado que não tinha nada a ver com a cor da pele. Mas na modernidade, ou pelo menos especificamente no nosso país, passou a importar muito e ainda importa socialmente até hoje. Então, o que a gente pode concluir referente ao que foi apresentado pelo Tasso Licurgo e o que eu venho trazendo em discordância do que ele afirma? O argumento do Tasso Licurgo contém, digamos, fundamentos, né, históricos válidos. Né? Então tem que ser dito. Tem argumentos válidos. A escravidão é uma instituição humana muito antiga, muito antes desse contexto de cor de pele. Não racial por essência. Entretanto, ignora que a escravidão moderna europeia, tem que ser frisada aí, europeia e americana, foi racializada e foi a base do racismo estrutural contemporâneo. Portanto, o ponto de equilíbrio referente ao que o Tasso Licurgo apresentou é reconhecer que a escravidão é uma tragédia humana universal. Certo? Mas o racismo que acompanhou nos tempos modernos, ou na questão europeia, americana e brasileira, aconteceu de fato e foi racializada. Mas o racismo que acompanhou nos tempos modernos é uma invenção histórica específica ainda não superada. Não foi superada porque acontece até os dias atuais. Então, o que ele apresentou referente à escravidão, muita coisa tem fundamentos históricos válidos sim, mas muita coisa que ele fala também não tem nem pé nem cabeça. Então, o que eu posso dizer aqui? 50% de assertibilidade do Tasso Licurgo e 50% que eu não vejo não tem bases históricas. É apenas ideologia do próprio Tasso Licurgo. Agora, o que ele apresentou, realmente, muita coisa foi válida, né? Tem que reconhecer isso. Entende? Então, assim, eu não estou para criticar o profissional, né? Eu estou para trazer o conhecimento histórico referente ao que ele apresentou. Né? Então, assim, eu particularmente, né, podia dizer assim, não, realmente está tudo errado. Não está. Né? No Brasil, na América, na Europa, existiu o racismo pela cor da pele, mas no contexto, se a gente for analisar proporcionalmente, a escravidão em si, ela tem um contexto mais de dívida, de religião, por guerra, etc. Não tem muito a ver aqui, né, com a questão da cor da pele. Em termos geral, no planeta inteiro, historicamente, o racismo não é por conta da cor da pele. Existem casos, como no Brasil, na América, que na Europa, que realmente foi pela cor da pele, mas, a grosso modo, não é pela cor da pele. Então tem que ser frisado isso, tá entendendo? Porque existe o extremismo também entre os que defendem a bandeira racial, né? Então a história não está aí para mentir e tem que ser dita da forma que ela foi, entende? Então é isso, eu queria trazer o contraponto, de fato, do que o Tasso Licurgo apresentou. Muitas coisas são válidas, mas outras não. Tá bom? Um abraço do professor Rafael Nascimento, eu espero que as pessoas, elas absorvam a informação e compartilhem com as outras pessoas demais aí nas redes sociais, tá bom? Um abraço, uma boa noite.